Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar aqui o pós-jogo, né, de São Paulo Internacional Tricolor aí, venceu o Internacional por 2-1 aí. Vamos ver o que que a mídia tá falando desse jogo aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Muito bem, começando de vez agora o nosso linha de passe, vitória do São Paulo, 2-1 para cima do Internacional fora de casa, Vitor Birner. E olha só, hein? Claro, além do Vitor Birner, hoje tem Pedro Ivan. Que vitória, viu? O Calçade, daqui a pouco você vai ver todo mundo aqui à mesa. Mas Vitor Birner, quinta vitória seguida do São Paulo, 4 pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil. Por enquanto, o início do Crespo vai dando muito certo no que tange os resultados, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Jean, Calçado e aos fãs do esporte. Os resultados falam mais do que qualquer argumento que eu possa ter a favor do Crespo, do trabalho dele nesse início do retorno do técnico no São Paulo. Ele faz um jogo de muita perseguição individual, um jogo de muita correria. O Roger espelhou hoje o jeito do São Paulo jogar no início, com 3 zagueiros, 3 jogadores no meio de campo fazendo combate e ali muitos duelos individuais, um jogo de muita força, muito pegado e pouco jogado com a bola, sem que houvesse espaço para nenhuma das equipes. E o gol do Arboleda muda consideravelmente a cara do jogo, porque tranquiliza o São Paulo, obriga o Inter a ir para cima, o jogo continua truncado como estava antes e depois o São Paulo acaba fazendo um segundo gol num lance muito bonito. Golaço do Bobadilha. E toma um gol no lance que a gente vai conversar aqui depois. Então, eu acho que no final das contas, a eficiência em jogadas pontuais do São Paulo foi muito maior que a do Inter e isso definiu o resultado num jogo que, para mim, coletivamente, em duelos individuais, foi bem parecido. Muito bem, os números inclusive mostram isso, né? Daqui a pouco a gente fala sobre eles, daqui a pouco a gente fala sobre Roger também. 2 jogos do Inter em casa, um pela Copa do Brasil, onde se complicou, perdeu para o Fluminense 2-1. E agora pelo Campeonato Brasileiro, claro, teve alguns desfalques, o mais importante deles o Alan Patrick, fora por causa de uma virose, entre outros desfalques, né? Mas já chega aquela pressão, você sabe como é que é o futebol, né, meu amigo? Já chega aquela pressãozinha pra cima do Roger, muita gente falando, olha, depois da Copa do Mundo, voltaram alguns jogadores importantes e tudo, se esperava um pouquinho mais, o time parecia que ia engrenar e já teve 2 tropeços aí por competições diferentes. Pedro Ivan Almeida, de qualquer forma, da parte do São Paulo, é um começo promissor aí do Crespo, hein? Tudo bem? Promissor não, sensacional. Boa noite, Calçade, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui com a gente. Muito promissor, porque é o que o Vitor fala no início da fala dele. Tem hora que não dá pra brigar, né? O Crespo hoje já tem mais pontos no Campeonato Brasileiro que o Zubeldia, então não adianta São 6 também, vitórias, 4 com o Crespo. Não adianta querer virar aqui e falar, não, é bom, mas não é tão bom, é bom, mas não. O São Paulo venceu o Inter no Beira-Rio. Me chama muito a atenção, eu tinha falado de São Paulo, me chama muito a atenção como o Inter não consegue mandar na brincadeira dentro do Beira-Rio. Já tinha sido assim contra um fraco Vasco, que contra o Inter se vê até potencializado. Que tapa no Bobadilha. E hoje, se a partida de São Paulo não foi boa, pelo menos no segundo tempo, o São Paulo também não foi, antes do pênalti que a gente vai debater aqui bastante, não era o São Paulo que vinha correndo risco. Agora, olha atenção essa bola, finalização do Bobadilha. Tem 11 jogadores, parou, né? 11 jogadores do Inter dentro da área. Todos jogadores. E como ninguém, não é que tinha só um, então estava na dúvida se saltava, se acompanhava. Tinham 11 jogadores dentro da área, não tinha um para pelo menos chegar um pouco mais perto. O primeiro gol do São Paulo já tinha sido o vacilo do Bernabé por ali, um vacilo também de posicionamento. Que o Arboleda sobe ali tranquilo, calmo, tem tempo de olhar, pensar, calcular. Então, o Inter que erra muito, não se impõe, e aí não tem só a ver com o Alan Patrick, que não jogou. Esse pênalti não existiu não, viu? Muito complicado. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, quando o Inter errou, foi lá e fez no primeiro tempo. Quando o Inter deu espaço, o Baldini foi lá e resolveu no segundo. Agora, William, só pra gente abrir também, que eu acho que a gente vai fazer isso daqui a pouco, é mais uma rodada que não tem uma partida do Campeonato Brasileiro que eu paro e falo, pô, que jogo bom, que jogo bem jogado, que jogo interessante. Concordo e aí, quando com você vai olhar pro Palmeiras, um Palmeiras que tem que abrir mão da rodada para pensar na medicina. Reservas, reserveira total. O Flamengo também já sente com o Arrascaeta ali no início, quando tem que rodar no segundo tempo, a gente cansada pro calendário. Mas foi com uma boa Corinthians, a mesma coisa. Então, eu tô sentindo talvez um pouco falta de quando a gente sentava aqui e falasse, nossa, se a gente privilegiasse o calendário, ia ter muitos jogos assim, aquele jogo bom de domingo, com a semana. Não tem, e acho que para as próximas semanas, que tem volta de Copa do Brasil, Libertadores lida, Libertadores volta, Sul-Americana ida, Sul-Americana volta também, vai ser cada vez mais essa negociação, até quem tem o brasileiro com prioridade. Concordo com você. No caso, o Flamengo que tem um brasileiro como prioridade também. Aliás, hoje os jogos, né? Jogos das 6h30... Flamengo no segundo tempo. Bom, o jogo das 4 não foi bom, o jogo das 7 hoje foi quebrado, né? O jogo das 7h30 não foi bom. Aí por vários motivos, né?
Você citou aqui vários a questão dos reservas e tal. O jogo agora do São Paulo também não foi um grande jogo. Realmente a gente sente falta e realmente, você levantou um ponto importante, pode falar daqui a pouco. A perspectiva não é das melhores, porque realmente as competições não param. Vai até a semana de Copa do Brasil, na outra semana já tem Libertadores com Sula, na outra semana é a volta, aí na outra já tem a Copa do Brasil. Realmente, perspectiva não é nada. É um jogo atrás do outro, né, cara? Melhorou, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E melhorou demais, né? A gente discutia tempos atrás aqui se valia a pena ou não substituir o Subeldia. A equipe parecia ter chegado num ponto em que ela não se desenvolvia mais. E a gente sempre olhava para as limitações do São Paulo. E a troca existe. Existe sempre, existiu no caso do São Paulo. Mas é indiscutível que o Crespo conseguiu, pelo menos nessa primeira abordagem, com todos os problemas que todos têm, ele conseguiu, hoje menos, né? Mas ele trouxe o Luciano de volta para o jogo. A gente conversava antes, o Bobadilha. Você tem personagens que estavam ali esquecidos, jogadores que conseguem melhorar o rendimento, apesar de todos os problemas do São Paulo. Né? São Paulo continua sem Caleri, Lucas e Oscar, isso faz diferença, mas demais. E ele tem que se virar, não adianta ficar só na lamentação. E o treinador faz o quê? Ele tenta dar um jeito. E o São Paulo vem para mais uma vitória fora de casa, muito boa. O placar é bom. E eu tô com o Pedro, né? Assim, não foi um final de semana legal. E mesmo aqueles que foram, por exemplo, o Flamengo foi com os titulares, também não foi legal. E alguns com os reservas. E o segundo tempo, me parece que o Flamengo paga uma conta também de... Ficou apático, né? E equipe, muitos foram mexendo muito para poder suportar aí o que vem pela frente, principalmente quem está em Copa do Brasil e Libertadores da América, vai ter uma agenda pesada. É o caso do Internacional. O Inter tem 1 ponto em casa nos últimos 3 jogos. Foi empate diante do Vasco, com o primeiro tempo que o Inter não existiu e quase que ele... Vamos falar da vitória do São Paulo. Sim. Quase que o Vasco sai com a vitória também. Aí seriam 3 derrotas na sequência, o que pesa muito, porque o que vem pela frente para o Internacional é algo muito mais pesado do que ele suportou até agora. Vem o jogo da volta contra o Fluminense, que ganhou 2-1 no Beira-Rio. A missão de permanecer na Copa do Brasil tem que ir para um resultado de vitória boa fora de casa. Depois ele tem o Bragantino fora de casa, o Red Bull que está precisando também de um momento, de um alento, porque está em baixa no campeonato. Aí vem o Flamengo pela Libertadores da América. Então, se não está bom agora, vai ficar pior. E aí você sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Hoje, um público pequeno, frio, muitas vaias, meio que fica aquela coisa em torno do Inter, mas não é só o Inter, é que o jogo acabou agora. Sim. Então nós estamos focando nesse, mas também não foi uma grande partida. O São Paulo foi chutar gol pela primeira vez depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Também não foi assim, uma coisa... Mas o São Paulo estava dominando o jogo, né? Mas ele foi, Acho que ali. Acho que o Birner toca num ponto importante, né, Jean? É um São Paulo que está tendo eficiência. Quando teve que fazer. Né? Quando teve aquela vitória sobre o Corinthians que foi com sobra. Isso é mérito, hein, né? William? Sim, claro. Tem gente que cria um tempo inteiro, um jogo inteiro, e a gente chega aqui e senta o problema desse time é botar a bola pra dentro. Exatamente. A gente vai falar de um time daqui a pouco que tem muito mais peças, muito mais opções, é melhor que o São Paulo, que é o Flamengo, e que está faltando eficiência em muitos casos. Né? Em muitos momentos está faltando essa eficiência para o Flamengo. Para o São Paulo, acho que é uma palavra que o Birner usou aqui que é bem correta, é eficiência, né? São Paulo está sendo eficiente porque a gente sabe as dificuldades para juntar esse time todo aí em frangalhos aí por causa de lesões e tudo, né? Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, eu acho que assim, e a eficiência, evidentemente, ela tem a ver também com um nível de concentração, de dedicação grande nos jogos. A diferença hoje, para mim, foi o São Paulo errou menos. O São Paulo, assim, o Internacional falha feio nos 2 lances de gol. Concordo. Né? Então, o Arboleda, ele cabeceia com 5 jogadores. Mas jogou mais. O Internacional ali a cerca de 1 metro ou menos dele. O Internacional depois no segundo, o São Paulo no segundo lance também tem jogadores com uma liberdade muito grande ali, o Luciano para desviar e depois o Bobadilha para participar da jogada e para finalizar, para fazer o gol. São liberdades que o São Paulo não concede aos seus adversários e não tem concedido. Então é um time sempre muito ligado, é um time sempre... Hoje acho que teve uma falha ali do Bobadilha no primeiro tempo,
que ele acabou permitindo ali uma chegada do Inter. De resto, Antes do gol do... isso, antes o do Inter gol. não faz. Exatamente. Então, assim, ok, o Inter não aproveitou a chance, talvez na única falha do São Paulo no jogo, e o São Paulo não falhou mais. E aí, num jogo como esse, eu concordo plenamente com a análise do Birner, foi um jogo muito parelho, muito igual, e aí o Roger pode até vir usar os números, porque é impressionante, eu fui até conferir, né? Nos últimos 3 jogos, esses 3 jogos em que ele consegue 2 derrotas e 1 empate, o Inter, ele finalizou mais a gol nos 3, ele teve mais expectativa de gol, mas assim, ele falha muito também. E quando o adversário não falha, você vai ter dificuldade de chegar, porque o Inter hoje não é um time que consiga produzir, que consiga criar. Hoje também, para mim, com uma decisão discutível do Roger, essa priorização de Copa do Brasil, ainda mais depois que você perde um jogo em casa e você poupa jogadores no Campeonato Brasileiro, precisando se recuperar, porque o Inter é isso. A gente sabia que se o Inter perdesse hoje mais uma vez, a reação da torcida ia ser a que foi durante o jogo, ia ser a que foi ao final do jogo, então acho que acima vai de tudo, ser o Inter eliminado. precisa pensar no jogo de hoje. O Inter é aquele time que precisa mesmo pensar jogo a jogo. Não adianta ficar, ainda mais que você perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil. Então, poupar, escalar um time misto como o Internacional fez hoje, eu, neste caso, discordo. Acho que a gente vai poder discutir isso para quase todos os times, né? Tem muita gente, inclusive, discutindo, o Flamengo colocou os titulares, poupou Arrascaeta e Jorginho e não conseguiu vencer o Ceará. Ok, vai acontecer, mas aí você discute este caso especificamente. Só que a gente parte do pressuposto que qualquer time com a sua equipe mais forte tem mais chances de ter um melhor resultado. Claro. Dito isso, quer dizer, escolhas do Inter à parte, é impressionante o começo do Crespo, cara. A gente está falando, ele já conquistou, como disse o Pedro, mais pontos do que o Zubeldia, só que ele tem a metade de jogos do Zubeldia. Ele tem 6 partidas no Campeonato Brasileiro, conquistou 13 pontos e o Zubeldia Menos da metade. com 12 pontos. Então, é uma mudança notável, ok, é preciso esperar, a gente sabe, né, que muitas vezes você tem até uma estatística dizendo que 7 jogos iniciais, em geral, você tem um efeito ali de chegada, de estímulo e tudo empolgação. mais. Mas, assim, é muita diferença nos resultados e aí não dá para dizer que é só na base do estímulo, que é só no vamos lá, chegou o professor novo, eu vou querer mostrar serviço. Né? Algumas coisas que o Crespo fez. Bom, primeira coisa, eu acho que São Paulo foi o time que melhor aproveitou a paralisação do Mundial, porque o time estava destruído fisicamente. Havia jogadores que entravam em campo destruídos fisicamente, então eles não conseguiam cumprir nenhuma ideia de jogo. E com o Crespo, o São Paulo faz um jogo e vai para o outro oposto. É um jogo extremamente físico, de muita correria, muita perseguição Como individual. joga, né? Como persegue, né, também. Isso, e o que exige mais fisicamente do que exige o time do Zubeldia. Ou seja, São Paulo parece que conseguiu recuperar os jogadores fisicamente e aí, por isso, a gente precisa esperar para entender o quanto a temporada vai cobrar do São Paulo. Mas também... Só uma coisinha, Birner, porque eu acho que é importante, porque muita gente dizia, pô, mas é sacanagem demitir o Zubeldia, porque na volta da parada ele vai ter todos os jogadores de volta, vai ter um elenco completo. Muito bem, hoje o São Paulo tinha 8 desfalques. Entre estes 8 desfalques, como disse já o Calçade, não tinha Lucas, não tinha Caleri, não tinha Oscar. 3 dos principais, se não os 3 principais jogadores do São Paulo. Então, assim, é preciso também reconhecer isso, né? A recuperação física que o Birner fala se refere a quem está jogando, a quem voltou a campo, mas ele continua com um elenco muito desfalcado. A recuperação dos jogadores machucados, ela não aconteceu em parte e outros jogadores hoje, tudo bem, alguns suspensos, como é o caso do Ferreirinha, que é um jogador hoje Então eu ia falar sobre ele, mas... porque o momento é dele, né? Pois é. E então, aí ele ganha esse desfalque também. O que eu acho, tem 2 grandes diferenças na ideia de jogo. Eu falo de formação. Primeiro, o Zubeldia gostava de jogar, como 99% dos técnicos que fazem sucesso no mundo, com jogadores de velocidade pelos lados. O Crespo abre mão deles. Tanto é que o Ferreirinha praticamente não joga. Até porque também Então é isso daí, torcedor tricolor. Pra você que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí venceu o time do Internacional aí num placar de 2-0, né?
venceu o time que jogou melhor, a verdade é essa, né? A mídia às vezes tenta passar um pouquinho de pano ali pro time da casa, né? O time da casa perdeu, não pode perder. Não, São Paulo jogou melhor. Não foi um jogo sensacional, realmente. Foi um jogo de eficiência do São Paulo, foi, mas foi o time que desde o início se mostrou que queria dominar as ações do jogo. Então, para mim, venceu o melhor time. Eu estava assistindo e eu sou São Paulino de coração. Não é clubismo meu. São Paulo, fora de casa, dominando as ações do jogo ali. Ah, até os 30 minutos não tinha finalizado, verdade, mas estava mostrando interesse no jogo, queria o jogo. E uma atitude de um time desse assim, fora de casa, é uma atitude sensacional. Por quê? Porque os times hoje que vão jogar fora de casa, eles sofrem muita pressão. Os times caseiros acabam ganhando a maioria dos jogos, né? Porque o time de fora não consegue se impor. E o São Paulo foi diferente, São Paulo se impôs. Nos primeiros 30 minutos não teve muita criação, verdade, o jogo estava muito estudado, verdade, mas quem ficou com a maior parte da bola no jogo? O São Paulo. São Paulo ficou com a maior parte do jogo com a bola ali. O Internacional ali no finzinho do jogo conseguiu pegar a bola ali e tentar ensaiar uma pressão ali no São Paulo, só que não conseguiu. E aí, o que que acontece? O time do São Paulo vai lá e faz 1-0 com o Arboleda, cruzamento de Enzo Dias, volta para o segundo tempo jogando melhor novamente, outro cruzamento, a bola sobra ali. O Bobadilha que olha para o goleiro, é importante ressaltar, olha para o goleiro antes e dá um tapa e faz um golaço decretando São Paulo 2-0, 2-0 em cima do Internacional, depois tomou um gol ali num pênalti, né, que para mim não foi, e acabou fazendo 2-1 aí. Galera, então é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima aí, valeu!